Queridos, eu vim aqui compartilhar algo muito importante da minha vida com vocês. Algo valiosíssimo, algo que eu acredito que vai ser um aprendizado para quem está escutando esse vídeo aqui agora. Queridos, hoje eu sou uma missionária da Casa de Deus. Mas nem sempre foi assim. Porque eu lembro que quando eu era criança, queridos, Deus, ele sempre falava que tinha uma obra na minha vida, né? Porque eu ia na igreja com a minha mãe. E sabe como que é, né? Criança geralmente vai em igreja mais quando costuma ter festa e essas coisas assim. E eu lembro que quando eu era criança, queridos, eu adorava ir para a igreja quando era dias festivos. Qual criança que não gosta, né? De ir para a igreja dia de festa, a gente sabe que vai ter bolo, vai ter doce, aquelas coisas de criança, sabe? E eu ali ia para a igreja, assistia o culto, mas eu nunca imaginava hoje ser uma missionária da Casa de Deus. Por quê? Eu ia quando criança, mais quando tinha festa. E também, quando eu era criança, eu ficava com aqueles pensamentos assim: ah, eu vou crescer, eu vou ficar na igreja, eu vou ter que andar igual velha, eu vou ter que colocar aquelas roupão, eu vou ter que ficar andando assim. Olha o meu pensamento como que era, minha gente. Eu pensando assim, que eu ia ter que andar igual velha, aquelas coisas. Porque a primeira coisa que nós pensamos assim, quando Deus fala que tem uma obra na nossa vida, é a questão das nossas vestimentas, né? Ah, vou ter que largar minhas vestes, vou ter que usar aquelas roupas de crente, aqueles roupão e aquela coisa. E sabe como é que é, né? Eu acredito que toda criança, quando tá crescendo, ali na sua adolescência, por mais que ela ou ele vai para a igreja, uma das coisas que limita muitas vezes a pessoa afirmar na presença de Deus é preocupação com as vestimentas, né? Mas, querido, a Bíblia diz que se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livre. Sabe de uma coisa? Quem liberta é Deus, quem transforma é Deus. Independente de como você esteja, vem para a presença de Deus como você está. Porque quem vai fazer a transformação na tua vida é o Espírito Santo de Deus. Quem vai te libertar é o Espírito Santo de Deus. Você vem como você está, independente de como você seja, quais são as suas atitudes. Você vem do seu jeitinho mesmo. E com o tempo o Senhor ele vai te lapidar. Com o tempo o Senhor ele vai te libertar, com o tempo o Senhor ele vai tirando tudo aquilo que não agrada a ele e vai te libertando e vai te transformando. Eu falo para vocês que hoje tá eu aqui, ó, missionária da Casa de Deus. Gente, eu nunca imaginava um dia, naqueles tempos atrás, há anos atrás, muitos anos atrás, eu nunca imaginava que hoje eu estaria aqui, ó, pregando a palavra do Senhor, não só na minha igreja, mas também em redes sociais, falando para bastante gente. Por quê? Eu era uma pessoa, gente, muito tímida. Pensa numa pessoa muito tímida, demais. Mas quando eu fazia parte do grupo jovem da minha igreja, eu fui para a igreja uma certa vez. E quando eu cheguei na igreja, querido, eu ouvi uma palavra. E sabe qual é a palavra que eu ouvi? Que o tímido não herdaria o reino de Deus. E ali aquela palavra ela me confrontou, aquela palavra ela me libertou. E quando eu ouvi aquela palavra eu pensei, verdadeiramente, se os tímidos não herdaram o reino de Deus, eu preciso me libertar dessa timidez. E ali, querido, eu comecei, né, a ir para a igreja através do meu irmão que me fez o convite. E ali fui, aceitei a Jesus, aí comecei a frequentar. Isso já jovem, quando chegou já a parte da juventude. E ali eu fui para a igreja através de um convite do meu irmão. Eu aceitei a Jesus em casa, né, com ele. Ele me fez o convite em casa. Se eu queria aceitar Jesus, eu falei que queria. E aí comecei a frequentar a igreja, participar do grupo jovem. E fui gostando, e fui gostando, e fui gostando. E foi maravilhoso estar na presença de Deus. Começar a conhecer quem é Deus, estar na presença do Senhor. E eu fui gostando. E aí foi gostando, e o tempo foi passando, os anos foram passando. E hoje está eu aqui, ó, missionária da Casa do Senhor, queridos. Queridos, Deus ele tem uma obra na sua vida, você que está me assistindo aí agora. Talvez você fala, eu sou novo demais para aceitar Jesus agora, como eu, missionária Rosana, também já disse muitas vezes, quando eu era adolescente, quando eu era jovem, que eu era nova demais para aceitar Jesus, que eu queria ficar no mundo, eu queria aproveitar mais um pouco do mundo, e quando eu tivesse mais velha eu entraria para a igreja. Olha, querido, a melhor coisa da minha vida que eu fiz, sabe qual foi? Foi ter aceitado Jesus como Salvador, estar firme na presença do Senhor hoje como eu estou e fazendo a obra do Senhor. É maravilhoso estar na presença de Deus, querido. Você que ainda não provou ainda
dessas maravilhas. Ei, Jesus te convida hoje você entrar para a presença dele, fazer a vontade dele, fazer a obra dele. Então você que está aí, ó, talvez você nunca teve oportunidade ainda de entrar, né, numa igreja, ouvir falar de Deus, mas eu quero te convidar, você que nunca entrou, vai a uma igreja, entra numa igreja, ouça assim a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor é maravilhosa, ela nos traz paz, ela nos traz alegria, ela nos traz transformação de vida, ela nos traz libertação. Então você que está aí, ó, talvez você diz assim, ó, eu preciso ter uma mudança da minha vida urgente, querido, eu vim aqui te apresentar, a mudança está em Jesus. Jesus, ele pode te mudar, Jesus, ele pode te transformar, Jesus, ele pode mudar toda a tua história de vida. Tá eu aqui, ó, uma pessoa que nunca imaginava que seria uma missionária da casa de Deus quando eu era criança ainda, adolescente, eu ia para a igreja, mas aquela coisa de ir assim por ir, sabe? Porque minha mãe me levava, porque eu gostava de ir quando tinha festa, coisas de criança, né? Eu acredito que quase todas as crianças já passaram por essa etapa de às vezes ir, não porque quer ir porque a mãe chama, a mãe, né, nos leva, às vezes a gente não quer nem ir, mas a mãe fala, não, você vai. E ali a gente vai com a nossa mãe, né, em obediência à nossa mãe. Então muitas das vezes aconteceu isso comigo, queridos, mas para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus, eu cresci, eu conheci quem é Deus e eu hoje tenho o prazer de estar na casa de Deus, eu tenho o prazer de pregar a palavra de Deus, eu tenho o prazer de buscar o Senhor. Em todo o tempo livre que eu tenho para buscar a Deus, se eu puder buscar Ele, eu vou buscar Ele porque é maravilhoso estar na presença dEle. A Bíblia diz que mais vale um dia na presença do Senhor do que em qualquer outro lugar e verdadeiramente um dia na presença do Senhor é valioso, é poderoso demais. Então você que está aí, ó, ouvindo o meu testemunho, saiba que nem sempre eu fui missionária, queridos. Eu não queria nem ser crente, querido, essa é a realidade. Quando eu era criança, eu nem almejava isso para minha vida, porque eu ficava com aquele medo, para ser crente eu vou ter que usar roupão, eu vou ter que mudar, e aquilo e tudo mais, ficava com esses pensamentos, sabe? E ali quando eu vim para a presença de Deus, quem fez a transformação em mim, de dentro para fora, foi Deus. E hoje eu tô aqui falando para vocês que eu me orgulho assim, que eu falo, eu me sinto uma pessoa feliz na presença de Deus. Eu tenho prazer em estar na presença de Deus. Eu tenho prazer de fazer a obra de Deus, de pregar a palavra do Senhor. Olha só como Deus ele fez a transformação na minha vida. Uma pessoa que era tão tímida e hoje em dia, queridos, eu prego na igreja, eu prego em redes sociais, eu prego onde Deus coloca para mim pregar e falar do amor dele com aquele que está precisando de ouvir a palavra dele. Então, querido Deus, ele fez uma transformação na minha vida e hoje está eu aqui contando para vocês. Hoje, missionária da casa do Senhor, e eu louvo a Deus por ele ter feito uma grande obra na minha vida e eu poder estar aqui hoje falando para vocês que Deus é bom, que Deus é maravilhoso e ele me ama e ele te ama. E assim como ele fez uma obra na minha vida, ele vai fazer uma obra na sua vida também que está aí me escutando, tá bom? Então, ó, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, guarde bem esse testemunho no teu coração e saiba que assim como Deus ele fez uma obra na minha vida, ele tem uma obra a realizar na tua vida também. Amém? Que Deus te abençoe. Tchau, gente.